Land, oi para você também. Deixa eu trazer logo o nosso Rodrigo Oliveira, que ele ficou esperando. Vai dar tempo sim, Rodrigo Oliveira, porque o IPCA dessa terça-feira, né? Terça-feira com informação importante, né? Foi divulgado o IPCA e o IPCA apontou uma deflação de 0,02%. Boa notícia, né, meu camarada? Boa notícia. Deflação é sempre, quer dizer, não é sempre bom, mas é normalmente bom, né? Coisas mais baratas sempre agradam as pessoas. O IPCA, então, ficou em 0,02 negativo e a expectativa do mercado era de 0,01 positivo. Então, ficou ali perto da estabilidade mesmo, nenhuma surpresa, passagem aérea caiu, teve um efeito com energia elétrica que também foi um efeito benéfico para a inflação, né? Uma quedinha de preço, porque a gente tinha saído da bandeira amarela para a bandeira verde, lembrando que agora esse mês já estamos na bandeira vermelha, então já vai pressionar a inflação aí deste mês de setembro, que a gente vai saber em outubro, e por aí vai. Lembrando, o pessoal que gosta de reclamar aí que o IPCA, como assim, teve deflação, isso aqui em casa eu pago tudo mais caro, etc e tal. Lembrem-se, o IPCA é uma cesta com quase 400 produtos, com pesos específicos, que, em tese, como é que a gente fala, replica aí os gastos de uma família que tem como renda 1 a 40 salários mínimos. Não vai bater exatamente com o seu gasto aí, mesmo que você esteja nessa faixa de renda ou com o meu gasto aqui, porque cada pessoa faz as suas escolhas, né? Então, ela nunca é exatamente o que a gente estava pensando. Mas o que eu queria mostrar aqui hoje, embora esteja pressionado aqui pelo tempo, rapidamente, Matheus, coloca na tela aquela primeira imagem aí, que é um gráfico mostrando aí nessa linha branca, a gente tem o IPCA, 12 meses, né, IPCA acumulado, ano contra ano, e aí você vê lá em 2022, ele lá em cima, essa linhazinha branca, cruzando com essa linha azul, que é a taxa Selic, tá? A taxa Selic foi subindo junto com a inflação para controlar a inflação, depois ela fica parada alta, a inflação retrocede e agora, nos 12 meses, está em 4,24. Veja só, a Selic ainda chegou a descer um pouquinho nesse gráfico azul aí que a gente está vendo, e agora vai voltar a subir. E aí você me pergunta, mas por que vai subir? Não é mesmo? E aí pode voltar para mim aqui, Matheus. Vai subir porque a gente tem um problema, a gente conseguiu controlar a inflação, mas a gente não conseguiu controlar os ímpetos populistas do nosso querido Luiz Inácio Lula da Silva. E aí a gente tem um problema fiscal e uma injeção de dinheiro de um lado. Então, de um lado, a política monetária está tirando dinheiro da economia e, do outro lado, o governo está jogando dinheiro na economia. Por enquanto, isso tem repercutido aí nas expectativas de inflação lá para o futuro, como pressão inflacionária. A gente já falou sobre isso várias vezes. E o que acontece quando o Banco Central vê isso, né? Ele gosta de mostrar para o mercado e para os agentes econômicos que ele não vai deixar a inflação sair do prumo. Então, na próxima reunião do Comitê de Política Monetária, na semana que vem, terça-feira, quais são as expectativas? E aí, mostra aquela primeira tela com um monte de númerozinho, meu querido Matheus, rapidamente, que é um momento Morning Call, né? Quem assistiu o Morning Call vai lembrar dessas coisas. Isso aqui, essa parte que está circulada aqui de amarelo, uma é a data, né? Lembrando que isso aqui é um calendário americano, então 10 de setembro de 2024, hoje, e aqui 29,04 no dia 19/9, que é o dia após a decisão do Copom. Esses 29,9 é quanto o mercado, lembra que eu falo aqui toda hora que o mercado está precificando algo? É quanto o mercado está precificando hoje a taxa Selic no dia 19, a taxa Selic não, o CDI no dia 19/9. Então isso aí quer dizer o quê? Que o mercado espera um aumento de 0,25 ou 25 pontos base. Aí está 29 porque sempre tem uma gordurinha para cima ou para baixo. O que eu quero mostrar aqui é que toda essa falação e a falta de responsabilidade fiscal fizeram com que hoje a gente esteja vendo aí 29 pontos base de alta na Selic para a semana que vem. Quando o ano terminou, e aí a gente pode ver como não é má vontade do mercado financeiro. Coloca outra tela aí, Matheus, rapidamente para nós.
Tá aí, ó, nesse destaque que tem aí, 19/9, lá no final do ano passado, na última sessão do mercado financeiro no ano passado, a expectativa é que a gente ia ter um corte aqui de 20 pontos base, isso depois de vários outros cortes. Nota que esse número 9,19 aí é quanto estaria a Selic hoje, né? Ou na semana que vem, na precificação, na ideia que o mercado tinha de que o governo Lula poderia realmente assumir aí uma responsabilidade fiscal, né? Ouvir a dona Lindu e saber que tem que gastar aquilo que ganha e etc e tal, piriri pororó. Coloca de novo aí, Matheus, a última telinha rapidamente. Isso aí é a curva de juros, o César sempre fica me cobrando aí a curva de juros. Essa curva verdinha aí, essa linha verde, o que isso quer dizer? São as taxas de juros, né, no eixo Y aí, no eixo vertical. Você tem as taxas de juros, quanto mais alto, maior a taxa de juros, e no eixo horizontal, quanto mais à direita, mais tempo. A diferença que eu coloquei aí, ó, esse H deitado aí, essa diferença é quanto era a expectativa dos juros para agora e quanto ficou, quanto a gente vai ter agora. E aí a Maria Lúcia me pergunta aqui, ó, e aí, o que acontece para nós mortais? Aumenta a inflação? Em tese, não. Porque o que o Banco Central está fazendo? Olha para tudo isso e fala, olha, a gente tem que mostrar que a gente vai combater a alta de preços, caso ela aconteça lá no futuro. Como demora muito para o juro fazer efeito, ele começa a aumentar agora. Então, ele aumenta os juros na semana que vem, 0,25, e o que isso significa para a gente? Crédito mais caro, gente. Crédito mais caro significa que você vai comprar menos, tá bom? Por quê? Porque quando for aquela hora de comprar no carnê com 20 vezes sem juros, não vai existir mais, porque o juro está mais alto, então vai ser 15 vezes, 12, 10, a parcela fica maior, e aí as pessoas compram menos. Quando as pessoas compram menos, quem vende é obrigado a pelo menos segurar o preço, ou até abaixar o preço. Essa é a ideia na velocidade da luz aqui, meu querido Wilson.